Olá, amados, tudo bem com vocês? Espero que sim. Amados, hoje quero falar um pouco sobre Justino Marti e espero que esse vídeo te ajude a conhecê-lo melhor. Mas antes de prosseguirmos com o vídeo, gostaria de convidar você, que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, a se inscrever, deixar o seu like e o seu comentário, antes, durante ou depois do vídeo, pois fazendo isso, você me ajuda muito, tanto o canal a crescer, quanto ao nosso conteúdo a chegar a mais pessoas. Amados, como eu falei, quero falar um pouco sobre o Justino Marti, o pai da tradição cristã apologética. Você provavelmente já ouviu falar sobre apologética cristã. Suponho que você também já esteja familiarizado com o seu conceito. Deixe-me lembrá-lo. Os apologistas eram escritores cristãos do século II, que procuravam defender o cristianismo contra oponentes pagãos, como Celso. Embora poucos, como Tertuliano, rejeitassem a abordagem filosófica, a maioria deles tentaram demonstrar semelhanças entre a mensagem e cosmovisão cristã e o que havia de melhor na filosofia grega. Amados, então você sabia que Justino Marti é considerado como o pai da apologética cristã? Justino foi o primeiro apologista da Igreja Antiga, depois dos apóstolos. Nos nossos dias, é muito comum cristãos enxergarem um divórcio entre a filosofia e o cristianismo. Porém, neste gigante da Igreja Antiga, encontramos um casamento da filosofia grega com a fé cristã. Nesta curta resenha biográfica, quero viajar no século II e explorar a vida e a obra de Justino Marti, sua contribuição à teologia cristã apologética. E quero compartilhar isso com vocês. O nascimento e conversão de Justino. Justino nasceu em uma família grega na Palestina, na primeira metade do século II, na cidade de Flávia, Neápolis, não muito diferente dos outros pais apologéticos. Justino Marti foi educado nos clássicos de sua época. Sua educação incluiu retórica, poesia e história. Pouco sabemos a respeito da sua vida antes de abraçar a fé cristã, a não ser que, como jovem, mostrou elevado interesse por filosofia e estudou primeiro estoicismo, uma tradição filosófica que acabou abandonando depois e abraçou o platonismo. Justino foi alcançado por Deus quando envolveu-se em uma conversa com um homem idoso que o encaminhou numa discussão sobre problemas filosóficos e então lhe falou sobre Jesus. Ele falou a Justino sobre os profetas que vieram antes dos filósofos. O idoso mostrou a Justino que os filósofos tinham opiniões contraditórias sobre assuntos espirituais. Por isso, não era possível estar seguro de que guiaram o inquiridor até a verdade definitiva. Se até os mais sábios, mestres e filósofos não conhecem a verdade, Justino indagou: então, a quem devo me voltar? A essa altura, o idoso guiou Justino às Escrituras. Muito tempo atrás, disse ele, houve profetas inspirados pelo Espírito Santo. Eles escreveram mensagens diretamente da parte de Deus. Qualquer pessoa que ler seus escritos com fé encontrará o verdadeiro conhecimento acerca dele. Este homem idoso que Justino não conhecia transmitiu-lhe o Evangelho e sobre tudo isso instou Justino com essas palavras: roga acima de tudo para que os teus portões de luz sejam abertos para ti, pois essas coisas não podem ser concebidas ou compreendidas por todos, mas apenas pelos homens a quem Deus e ao seu Cristo concederam sabedoria. Neste momento, o idoso seguiu seu caminho e Justino nunca mais o viu, mas em sua alma o jovem inquiridor da verdade foi profundamente tocado pelo que ouviu. Justino descreveu sua experiência de conversão da seguinte maneira: imediatamente uma chama se acendeu em minha alma, e o amor pelos profetas e pelos homens que são antigos de Cristo me dominou. E enquanto refletia sobre as suas palavras em minha mente, percebi que apenas esta filosofia cristã é segura e proveitosa. Por esta razão, sou filósofo. Além disso, desejo que, como eu, ninguém fique distante das palavras do Salvador. O cristianismo e a verdadeira filosofia. Justino é uma autoridade muito valiosa para a vida da igreja cristã. No meio do século II, Justino teve êxito em seu ministério apologético, porque adaptou a sua mensagem ao seu público-alvo. Tendo estudado todos os filósofos de sua época, foi capaz de usar uma fluência e jargões deles. Após sua conversão, ele manteve sua capa de filósofo.
o distintivo característico de um professor itinerante de filosofia, e percorreu diligentemente lugares discutindo as verdades do cristianismo, na esperança de levar pagãos instruídos, como ele mesmo havia sido, por meio da filosofia a Cristo. Foi em Roma o local em que Justino exerceu a maior parte do seu ministério na seara de Deus, e ali abriu e dirigiu uma escola filosófica e escreveu suas obras, e ali foi o lugar em que sofreu seu mártírio, decapitado, segundo a tradição, no ano de 165, junto a mais 6 companheiros. Justino passou o resto da vida defendendo e proclamando a fé cristã. Ele é mais conhecido por suas apologias, ou defesas da fé cristã, dirigidas ao imperador romano Antônio Pio e seus filhos. Essas apologias foram escritas para refutar as acusações de ateísmo e imoralidade que eram frequentemente levantadas contra os cristãos por seus oponentes pagãos. Sua segunda obra, Diálogo com Trifão, descreveu um debate entre ideias judaicas e cristãs. Um dos seus aspectos relevantes que mais encontramos nas apologias é uma atitude racional e corajosa de identificar, entre outras doutrinas e filosofia dos pagãos, pequenas sementes do verbo. Justino foi capaz de admitir que os grandes filósofos pagãos, como Platão e Sócrates, conseguiram em certa medida alcançar pequenos fragmentos da verdade. No entanto, não deixa de admitir que apenas os cristãos possuem os logos da sua totalidade. Cristo, o logos de Deus. Sem dúvida alguma, Justino Marte merece a reputação de o apologista mais importante do século II, por causa das ideias criativas a respeito de Cristo como logos cósmico e de o cristianismo ser a filosofia verdadeira. Muitos pensadores cristãos posteriores simplesmente aceitaram a veracidade das sugestões e argumentos de Justino nessas áreas e os aproveitaram para desenvolver as próprias teologias. Para Justino, o homem pode saber por meio do intelecto que Deus existe, mas esse conhecimento é incompleto, a não ser que se tenha fé em Cristo, o Verbo, o Logos encarnado, que realiza a plena revelação divina. A cristologia do Logos de Justino o ajudou de duas formas principais. Em primeiro lugar, ele mostrou que ensinamentos cristãos eram compatíveis com a verdade filosóficas reconhecidas. Agora, Justino podia oferecer uma maneira teológica formal de conceituar a relação do Filho com o Pai, ao mesmo tempo manter a crença em um ser supremo, que muitos filósofos achavam ser a forma da religião mais elevada. O Logos é numericamente distinto do Pai, como o agente de sua vontade, mas também está unido a ele. Esse entendimento se adequa harmoniosamente à cosmovisão helenista. Também marcou o início da reflexão teológica da Igreja sobre o problema da Trindade, um legado de fidelidade à verdade. Justino foi um profundo amante da verdadeira filosofia, mesmo depois de conhecer a verdade. Ele continuou estudando e ensinando filosofia. Este recurso cultural de sua época serviu como uma ponte para comunicar o Logos de Deus, adotando, porém, os ideais cristãos, proclamando e defendendo a filosofia cristã e a verdade. O que é percebido em suas obras, Eusébio de Cesareia cita: Justino deixou-nos um grande número de obras, extremamente úteis, testemunho de uma inteligência cultivada e empenhada nas coisas divinas. Justino tinha um certo conforto tanto em ouvir a cultura de seu tempo e dela se aproveitar as verdades provenientes do Logos divino. Na minha opinião, ele foi que soube textualizar a mensagem do Evangelho dentro da sua cultura, sem deixar a sua autenticidade bíblica. Ele soube, na verdade, comunicar por meios das proposições racionais a própria fé cristã, a fim de convencer da veracidade o Evangelho de Cristo. Nessa concepção, o diálogo com a cultura estava toda a sua atividade como um intelectual cristão. Justino compreendeu claramente que não bastava expressar teologia cristã em jargões filosóficos. Ele tinha de demonstrar que o cristianismo produzia um modo de vida digno de ser imitado pelos homens. De todas essas maneiras, Justino proclamou uma fé que fazia sentido para a sua cultura contemporânea, mas ao mesmo tempo permanecia fiel aos seus princípios originais. Justino não desprezava a cultura, pois sabia que
todos os seres humanos compartilham de uma mesma razão, Logos, que por sua vez, como ele descobriu no cristianismo, é um atributo do Imago Dei que manifesta a presença, ainda parcial e distorcida do verbo Logos. Tal atributo humano permitia nas sociedades pagãs tanto a compreensão e a transmissão de verdades básicas, fixadas pelos verbos eternos como princípios lógicos e morais, bem como a concepção racional da fé cristã. Espero ter gostado do vídeo a respeito de Justin Martyr e que você possa se aprofundar ainda mais nesse conteúdo. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, se Deus quiser.